A paz de Deus, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo da Bíblia, Gênesis capítulo 10, a descendência de Noé. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras, e os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma, e os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Então aqui nós vemos a descendência de Jafé. Os três filhos de Noé povoaram toda a terra. A descendência de Jafé são os povos de pele mais clara, de olhos claros e cabelos loiros. Eles são que colonizaram a Europa, né? A raça ariana, os alemães, os nórdicos. A Magog é a parte da Rússia. Então a terra da Rússia também foi povoada por Javé. E o povo que vive hoje em Israel são descendentes de Askenaz, aqui da descendência de Javé. São os judeus askenazes. Eles habitam lá hoje. Antes, na história do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, era o povo hebreu que morava lá. Mas depois eles foram dispersos. E agora, quando voltaram para lá, voltaram os judeus askenazes. São descendência, por isso que eles são clarinhos lá, branquinhos, a maioria tem olho claro, porque são descendentes de Javé, tá bom? Então, nossos irmãos descendentes de Javé são esses povos. Agora vamos ver os nossos irmãos descendentes de Cã. E os filhos de Cã são Cush, Misraim, Eput e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Então aqui é descendência de Cã. Eles colonizaram a África. São os povos da raça negra, né? Então Cush é a Etiópia. Misraim é a terra do Egito. Foram eles que colonizaram o Egito. Descendência de Cã. Jatubal é a parte do Líbano. E Canaã é a descendência de Canaã, que povoaram, são os cananeus, né? Que povoaram a terra prometida. E depois, mais pra frente, Deus usou o povo, a descendência de Sem, os hebreus, para tomarem posse daquela terra, né? Em cumprimento da maldição que Noé colocou sobre a descendência de Cã, né? Por isso que a gente tem que ser obediente aos nossos pais, para não deixar eles bravos. Eu não concordo com o que Noé fez, né? Noé ele amaldiçoou o seu filho. Não foi Deus que amaldiçoou Cã, foi o próprio pai Noé. Então nós pais devemos abençoar nossos filhos, amar eles, né? Noé amava todos, só que ele naquele momento de raiva dele, ele amaldiçoou seu filho. E nossas palavras têm poder. Toma cuidado com o que a gente fala, com o que sai da sua boca. A ciência, quem gosta de física quântica, mostra que as palavras são vibração e vibração é energia, né? E energia interfere muito em nossas vidas, tá bom? Então toma cuidado com o que sai da sua boca, certo? Então fale palavras boas, profetize coisas boas sobre a vida de sua família, sobre o seu próximo. Se a gente atrair coisas boas, falar coisas boas, vai atrair coisas boas. Mas se falarmos coisas más, refletiu na vida do Cã aqui, né? O que Noé profetizou, né? Ele amaldiçoou a descendência de Cã. E se cumpriu. Porque a descendência de Cã, os povos que descenderam dele, eram povos idólatras. E muitas vezes, vocês vão ver aqui que saíram deles os filisteus. Os filisteus eles combateram muito o povo de Deus, era um povo idólatra, sacrificavam os filhos a ídolos. Também o Egito, que prendeu o povo de Deus 400 anos, escravizou, né? Muita idolatria. Então, o Nimrod saiu de Cã. Nimrod foi um homem poderoso, mas esse poderoso aqui não é um bom exemplo. Ele não era poderoso em atitudes, em santidade. Ele era poderoso porque ele é um caçador imponente e ele chamou atenção. E ele criou uma cidade, a Babilônia, né? Ele criou uma torre, a Babel. A gente vai estudar mais pra frente aqui. Ele queria unificar todos os povos e se rebelou contra Deus. E queria ele mesmo ser Deus. Então ele tipifica muito o anticristo, certo? Tudo o que aconteceu no passado, tudo aqui no Antigo Testamento, é um espelho do que aconteceu no Novo Testamento e que acontece nos nossos dias, tá bom? Por isso é importante estudar o início, o Gênesis. Porque o nosso Deus, ele é o começo, ele é o princípio e ele é o fim também. Então tudo está profetizado aqui na palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos o passado, o presente e o futuro, tá bom?
Então, vamos continuar estudando aqui o passado para não cometermos os mesmos erros que esses povos cometeram e o que eles acertaram, vamos usar como exemplo, tá bom? Agora vamos ver a descendência de... continuar vendo a descendência de Cã e depois a de Sem. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainê, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria, e edificou a Nínive, e Reobote e Caiá. E Rezém entre Nínive e Caiá, esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Ananim, e a Lebaim, e a Nefuim, e a Patruzim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Gigazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá, e Zeboim, até Lasa. Então aqui nós vimos a descendência de Cã. Então saíram dessa descendência Sodoma, Gomorra, a cidade de Nínive, onde Jonas foi pregar. Era um povo idólatra, era um povo pecador. Mas Jonas foi lá, pregou e eles se arrependeram. Então, não é porque a pessoa descende de uma família ruim, de uma família má, que não tem salvação. Desses povos, muitos se salvaram, certo? Não dá para generalizar. Noé amaldiçoou a descendência de Cã. Então são povos que têm a tendência a fazer o mal. Mas não significa que eles nasceram para o mal, que nasceram para fazer o mal. Todos podem mudar suas atitudes, podem mudar sua vida. Através de Cristo, Deus transforma os corações, né? Então agora vamos ver a descendência de Sem, tá? São semitas. A Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, que são os hebreus, tá bom? O irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Artaxade, Elud e Arã. E os filhos de Arã são Us, da onde veio nosso pai Abraão, Eu, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram-lhe 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Aqui Peleg, na sua época, as terras foram divididas. Então aqui a gente supõe que esses povos, essas descendências de Noé, eles estavam se separando por serem características físicas diferentes e culturas diferentes. Eles pensavam diferente e foram povoando terras, né? Jafé a Europa, a Rússia, no caso de Cã, a África, no caso de Sem, a Oriente Médio, a Ásia, né? Então esses povos, eles colonizaram toda a terra. Os semitas, a característica física deles, eles eram pardos, tinham um olho meio puxado assim, que nem o meu, né? Então eles deram origem às raças, aos indígenas da América, ao povo do Oriente Médio, aos hebreus, né? Então esse povo, essa mescla entre os brancos e entre os negros são os semitas, tá bom? Eles têm a característica física parecida com a minha, assim, né? Parece com índio, parece... Esse é o povo hebreu, né? Se vocês forem pesquisar na arqueologia ou em livros antigos, vocês vão ver características do povo hebreu. Eles eram de pele morena, alguns mais claros, outros mais escuros, mas eles eram de pele morena, tá bom? Já a descendência de Cã, mas a descendência são negros, né? E a descendência de Jafé, os brancos. E como de um casal pode vir 3 características físicas diferentes? Pela genética, isso é possível. Teria que ser Noé branco e sua esposa negra, ou vice-versa, né? Mas lendo os apócrifos, o livro de Enoque, tem a descrição do nascimento de Noé. E lá está escrito que ele nasceu branco, com a face rosada, com olhos claros e cabelos brancos. Ele já nasceu com os cabelinhos brancos já, né? Então, até o pai dele ficou assustado, foi até perguntar a Matusalém por que o filho dele nasceu daquele jeito. E Matusalém foi perguntar a Enoque. Aí Enoque falou que é um sinal que ele ia ser um homem que ia salvar a humanidade, que ia ter o dilúvio, né? É um livro muito interessante, eu recomendo que leiam Enoque, tá? Então, por Noé ser branco e sua esposa negra, por isso tiveram esses 3 filhos. Um branco, que puxou Noé,
o Cã, que puxou a sua mãe, e Sem, que é a mistura dos dois. Por isso nós teve essas três raças diferentes. E hoje nós somos miscigenados, né? Então foi tendo relações de uma família com a outra. Então hoje está tudo misturado. Todo mundo tem um pouquinho de sangue africano, todo mundo tem um pouquinho de sangue europeu, né? Hoje não dá mais saber as origens certinho, né? Tá tudo misturado. Mas todos somos filhos de Deus. Todos são descendentes de Noé, tá bom? Nossos irmãos africanos, nossos irmãos europeus, nossos irmãos asiáticos, todos nós somos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Todos nós fomos feitos do barro. E todos nós somos descendência de Noé, tá bom? Porque dos três filhos deles foi povoada a terra. Então não existe raça melhor do que a outra, são características físicas. Mas para Deus nada disso importa. Para Deus o que importa é o espiritual. Da descendência de Jafé, Deus usou muitas pessoas. Da descendência de Sem. Abraão é da terra de Uz, da descendência de Sem, né? Dos cananitas, muitos se arrependeram, muitos serviram a Deus. Então é isso. Não existe essa questão de raça, de preconceito que a gente vê hoje. Isso é feito pelo próprio homem. Porque perante Deus somos todos iguais. Lembra de Caim e de Abel? Os dois eram irmãos. Os dois fizeram um sacrifício para Deus. Qual que ele aceitou? Ele aceitou aquele que estava com o coração sincero diante dele. Então Deus não presta atenção na cor da sua pele. Não importa o que as pessoas falam de você. Se as pessoas falam que você não dá certo porque você é negro. Você não dá certo porque você é moreno. Ou hoje que tá ao contrário, né? O preconceito agora é com os brancos, né? Que nem nos Estados Unidos lá. Seu branquelo, né? Ou que os asiáticos, seu olhinho puxado. Então isso, quem faz é o ser humano. Para Deus, não importa, porque foi Ele que fez a todos, tá bom? Todos são criação de Deus. E todos que aceitam Jesus são chamados de filhos de Deus. Então sejam filhos obedientes a Deus, tá bom? Então essa é a palavra de hoje. Sabemos a origem dos povos. Todos vêm dos três filhos de Noé. Temos algumas curiosidades aí, né? E vamos continuar estudando a palavra de Deus, Gênesis, que é muito importante, é muito interessante, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.